O reino de Deus não é para as mulheres e nem para os homens. São para todos nós. Aqui é o lugar que o Senhor ordena a bênção. Aqui é o lugar onde nós, se você chegar aqui e falar, pastor ou algum líder, ore por mim, nós nunca vamos negar de orar por você. Mas você precisa estar neste lugar. Você precisa amar este lugar. Você precisa. Em nome de Jesus. E você precisa criar os teus filhos nesse lugar. Para que, quando eles se tornarem jovens, que uma boa parte desvia, não se desviem. E se desviarem, você pode dormir um pouco em paz. Porque você fez tudo que você podia, enquanto você tinha autoridade sobre eles. Hoje é ceia, Santa Ceia. Que você se prepare, que você reflita. Uma pessoa chegou em mim e perguntou, eu posso tomar ceia? E eu falei para ela, examine-se, pois, a si mesmo. Eu não posso te proibir, mas cuidado para não tomar para a sua própria condenação, não discernir no corpo do Senhor. E eu procurei essa pessoa hoje aqui na igreja e não vi. Eu entendi que ela se examinou e viu que não estava em condições de tomar ceia e, por causa dessa bobeira de vergonha, na hora de fazer coisa errada, a gente faz coisa errada. Aí na hora de não tomar ceia, a gente tem vergonha. Vergonha do quê? Se eu já fiz o errado. Tomar ceia não tomar ceia fazendo coisa errada é certo. E essa pessoa não veio hoje. Por quê? Provavelmente ela percebeu que ela cometeu os erros e não são briguinha de namorado, briguinha de marido e mulher, não são coisinhas simples que a gente resolve aqui. Alguma outra coisa que entrou no coração, alguma atitude, alguma ação que mexeu com a vida dela. Então assim, vamos orar pelos irmãos que no dia da ceia não vêm. Não vêm porque tem vergonha de ficar sem ceia. A gente tem que ter vergonha de não pecar. O reino de Deus está cada vez mais estreito. Existem coisas acontecendo que às vezes a gente não percebe, porque eu não sei qual pegada que cada um de vocês estão com relação ao vida espiritual. Mas o Senhor está ansioso para transformar a minha e a sua vida. Você pode mais, muito mais do que o que você está fazendo. Todos nós podemos mais, porque a potência do céu está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então assim, nós todos somos mais do que capacitados, preparados para tudo que o Senhor quiser realizar, até o impossível através da minha e da sua vida. Ele é capaz, e Ele está em mim, Ele está em você. Por isso, como viver ou renovar nossa alegria de servo? Porque alguns de nós não entendem. Irmãos, nós não fomos chamados para ficar sentados, salvos e satisfeitos. Nós fomos chamados para sermos salvos e servirmos. Andarmos, marcharmos, corrermos, guerrearmos, não ficar parado. É um desafio para nós, os cristãos, manter a chama acesa das nossas vidas. Pare e analise um pouquinho. Existem tempos, de tempo em tempo, você é mais apegado com o Senhor. Existe tempo que você ora mais, que você busca mais, que você lê mais. Aí, de repente, vai a chama apagando, daí você fica desanimado. Qualquer coisa, namorado, namorada, marido, serviço, patrão, professor, aluno, pastor, líder, deixa a gente perturbado e a gente acaba desanimando. É natural isso acontecer, mas não é espiritual. Se é natural, é porque a gente está cedendo muito às coisas carnais, às coisas naturais. Amados, já pensou se Jesus entrasse na nossa vibe de subir e descer? Um dia está lá aos pés de Deus, outro dia está lá na porta do inferno. Já pensou se Jesus fosse assim? O que seria de nós? O que seria da sua vida? Se Jesus resolvesse, de repente, ser desequilibrado como nós somos com relação à fé. A gente estava fuzilado. A gente estava mal. Então nós precisamos valorizar mais a vida espiritual, a vida com Deus, a vida em comunhão e adoração, a vida missionária, a vida de servo. Nós precisamos valorizar mais. Nós não estamos aqui só para adquirir coisas.
Nós estamos aqui, irmãos, para sermos revestidos do poder de Deus, para ganharmos almas, para tirarmos pessoas do inferno. Não basta eu vou para o céu e tá legal, tá tudo bem. Não, isso é um pensamento medíocre que diz que eu não sou quem eu digo que eu sou, filho amado de Deus. Nós precisamos vencer esse desafio da pequenez, do desequilíbrio espiritual que nós temos com constância. Nós somos mais desmotivados do que motivados no decorrer de um dia, de uma semana, de um mês ou de um ano na nossa vida. E nós precisamos mudar. Se nós falamos que somos cristãos, nós precisamos mudar. E eu não estou falando dessa renovação, dessa motivação, desse desafio com relação à salvação. Você aceita Jesus e recebe a salvação. Mas se você vacilar, dá a entender que você nem recebeu, você só teve um momento de alegria. E não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que a gente seja avivado o tempo todo. E no momento de maior tribulação nossa, o nosso avivamento é tão grande, que nós vamos cair de joelho orando. Nós vamos passar um dia ouvindo a Bíblia, ouvindo louvores e mensagem, buscando dentro dos nossos grupos as necessidades de oração para a gente orar pelos necessitados. Não é ficar encostado num canto, eu não vou porque eu estou mal, eu não vou porque eu estou doente, eu não vou por uma série de desculpas. Não, irmãos, a casa de Deus, a oportunidade que nós temos, uma hora ela vai passar. E não esqueça que o diabo continua trabalhando. Ele continua extremamente motivado com a sua desmotivação. E ele vai atingir você. E se ele não atingir você, ele vai atingir quem você ama. E daí você vai ficar pior. Mas a culpa não é de Deus. A culpa não é nem do diabo. A culpa é sua, é minha. Porque nós deveríamos ser apaixonados por Deus, como somos apaixonados por uma série de outras coisas aí nessa vida. Como somos apaixonados ou somos obrigados a ser pelo nosso trabalho. Porque se a gente não chegar na hora certa no trabalho, vai descontar. Aí no final de mês, seu olerite vai vir com a diferença, vai dar um trabalho, porque você já tinha calculado aquele dinheiro para alguma coisa. No reino de Deus, é muito mais valioso esse processo. Então, em nome de Jesus, nós precisamos. Nós não estamos falando aqui de salvação, apenas de que todo o avivamento já começou na sua vida quando você aceitou Jesus. Se realmente você aceitou Jesus, você já vive o processo do avivamento. Pode ser que você esteja no nível 1 ainda. Mas você já poderia estar no 2, no 3, no 4. Você já poderia estar mais avançado nesse negócio. Nós estamos falando de ministério. Você é salvo. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai levantar a mão e vai dizer que é salvo. E eu não posso discutir com você. Poderia até, mas não é conveniente. Mas hoje eu estou falando de avivamento para servir. E não é servir só na igreja. É para você servir melhor na sua casa, servir melhor no seu trabalho, servir melhor no meio das pessoas da sua vida. Nós precisamos servir mais. O amor por Jesus não é algo dos novos crentes. Lembra? Fulano, quando estava no primeiro amor, nossa, era uma tempestade do céu. Era até chato ficar perto dele, porque era rajada de língua, se deixasse o fulano ia sapatear, tudo que falava tinha que ser Deus, agora está no segundo amor. Mas não existe isso não. Não existe isso. No casamento, na vida, com Deus, não existe segundo. Deus não é segundo, e não pode. Se Deus é segundo, é porque o diabo é primeiro. Porque só tem os dois. Deus e o diabo, céu e inferno, não tem limbo. Não tem. Não tem uma sala de espera para saber se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Nós somos de Deus, nós somos avivados ou nós somos desanimados. Você é avivado ou desanimado. E se você é avivado, você é de Deus. Se você é desanimado, de quem você é? De Deus? Não tem como, porque Deus é uma fonte inesgotável de alegria, de poder, de paz, de tudo que é coisa boa. Então nós precisamos. Então não vai nessa vibe de que o crente novo convertido tem um amor de... Não. O amor tem que permanecer, estabilizar, equilibrar.
Nós precisamos viver isso, nós precisamos. Mas sim, todos aqueles que se apaixonam por Jesus, pelo amor de Jesus, naquele momento em que você aceitou Jesus. Você lembra quando você aceitou Jesus? Você lembra como você era? Você lembra que tinha coisas que você já tinha abolido na sua vida lá? E agora você trouxe de volta? Ah, é porque agora eu tenho um amor mais maduro. Mas não, se o amor amadureceu, se o amor equilibrou, nós precisamos ser melhor do que no nosso início. Então, no reino de Deus, não tem como ter... o reino de Deus é sempre assim. É sempre assim. Não tem jeito de ser só assim. Assim a gente costuma dizer que é muro, né? E assim é do diabo. Então, assim e assim é do diabo. E só assim que é de Deus. Então, o crente que coxia entre esse pensamento de o primeiro amor, o segundo amor, o terceiro amor, está errado, meu amado. Precisa mudar. Precisa mudar porque você não está revivendo, renovando ou avivando o seu amor por Cristo todos os dias. Cantar é bonito. Dizem que os crentes, o tempo que de todos os tempos na nossa vida, o tempo que nós mais mentimos é quando nós estamos louvando. Porque a gente louva e vibra e tal. E depois a gente anda para trás. A gente age de forma diferente. Nós precisamos amadurecer. Hoje é ceia. É dia de você, renova de uma vez essa sua aliança com o Senhor, para que você seja um servo. Você não foi chamado para ficar sentado e satisfeito. Porque a colocaçãozinha é sempre assim, é 3S, né? É salvo, sentado e satisfeito. Não, se você está sentado e satisfeito, você não é salvo. Nós precisamos evoluir. Nós precisamos demonstrar mais essa paixão por Cristo. Precisamos. Os namorados, eles demonstram com clareza que amam as suas princesas, ou as princesas amam os seus príncipes. É nítido ver o amor dessa galerinha que está namorando, noivando e daqui a pouco vai casar. É nítido perceber a paixão deles, o amor deles, a lambeção, a frescura, né? Às vezes dá até nojo, né? É igual a gente que é velho e beija na boca na frente dos filhos, né? Quando a gente dá um beijo na boca, o filho fala que nojo. A gente vê os jovens casais que namoram, estão noivos, se beijando na boca, a gente pensa, que nojo, né? Será que isso vai permanecer depois de 20, 30 anos? Tem que permanecer o tempo todo. Nós precisamos ser equilibrados e com excelência em tudo. Nós precisamos ser avivados em todas as áreas da nossa vida. Na nossa juventude, com o nosso romance, o nosso amor, o amor da nossa vida, nós precisamos compreender que é equilibrado. Ninguém que se diz salvo em Cristo Jesus, que se diz servo avivado, renovado no Senhor, vai viver um amor assim pela metade. Se o amor está fraco no namoro, pode separar que não vai dar certo. Pode separar. Porque depois que casa, a gente compartilha o nosso amor com o olerite. Nós compartilhamos o nosso amor com a conta de luz, com a conta de água. Nós compartilhamos o nosso amor com a continha da internet, com Netflix. Porque se não tiver, alguém vai brigar com alguém. Nós precisamos sermos mais apaixonados por Cristo e menos pelas coisas do mundo. Nós precisamos demonstrar isso o tempo todo. Só que o amor que nós temos humano entre pessoas, ele não pode exceder o amor de Deus. Não pode. Não pode, de maneira nenhuma. O seu cônjuge, o seu namorado, a sua namorada, seja lá quem for na sua vida, não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Deus é primazia, Deus é o principal, Deus é o que sustenta tudo, que mantém tudo e que te dá vida, como já foi dito hoje aqui, para você poder amar. Não podemos deixar que esse fogo apague, focado em problemas pessoais ou nas dificuldades da vida. Todos nós, quem aqui não tem problema, que atire a primeira pedra. Pode ser em mim, não tem problema não. Todo mundo tem problema. Tem gente que teve muito problema essa semana. Tem gente que teve pouco, mas teve problema. Nós devemos orar como Abacuque, em Abacuque 3:2. É uma oração complicada, é uma oração difícil.
Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Já começa com um problema. Porque às vezes a gente ouve a palavra de Deus dentro da igreja e está pensando em outra coisa, está preocupado com outra coisa. Aqui não, aqui a gente está aprendendo a sermos verdadeiros adoradores. Mas a gente tem tanto problema aí fora. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí ele fala, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Quem é avivado, leva a palavra para as outras pessoas, para que os outros conheçam. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu peço avivamento, eu falei hoje para as meninas, que o avivamento está acontecendo nos Estados Unidos, legalzinho, irmão, legalzinho. Mas o avivamento do Pentecoste, quando Pedro saiu para fora, quando ele pregou, quantas pessoas foram salvas na primeira pregação? 3.000 pessoas. Tem que ter manifestação de poder. Tem que ter manifestação, faze-a conhecida. Quem que vai fazer a palavra de Deus conhecida? Aquele que ora, aviva no meio dos dias a tua obra no meu coração, na minha vida. E o que é avivar? É eu sair daqui. Eu venho, recebo poder e saio e abençoo as pessoas. Ninguém que pedir um conselho para você vai ouvir uma coisa ruim. Você é profeta do bem, não do caos. Você é profeta de vida, não de morte. Nós precisamos amar esse tempo que nós estamos aqui. Você sabe que você está vivo? Que teve um monte de gente que morreu hoje e você ainda está vivo? E às vezes você não dá valor para a sua vida? Nós precisamos crer, entender que Deus é a nossa vida. A hora que nós morremos, sai o espírito de vida de nós. Sai o que nós temos de Deus de dentro de nós. Isso quer dizer, você está aqui, você está vivo, você tem Deus dentro de você. Por que que você não cresce? Por que que você não amadurece? Por que que você não se apaixona por Cristo como se apaixona pelas coisas do mundo? Nós precisamos refletir sobre isso porque nós vamos tomar ceia. A ceia é para quem está em comunhão. Não é vir aqui tomar ceia e achar que está tudo certo. Eu vou lá, é dia de ceia, eu vou lá, vou tomar ceia. Como o pessoal vai na academia, paguei meu dia, é alguma coisa assim que eles... Tá pago, né? Ceia não é isso não. Não, tá pago. Gente, tá pago por Satanás. Nós precisamos ser crentes todos os dias. Nós precisamos ser avivados, sermos servos todos os dias. Nós não fomos chamados para sermos servidos. Nós fomos chamados para servir as pessoas. Por isso, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faz-a conhecida. Você precisa falar de Jesus. E quando você diz que é de Deus e não fala de Deus, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Olha só. Quando você não faz o que você foi chamado para fazer, você causa alguma coisa em Deus. Graças a Deus que a misericórdia dele é a causa da gente não ser consumido. Então nós precisamos. Tudo que fica parado, apodrece. Tudo que fica parado, apodrece. Você já viu? Você já deixou na sua geladeira lá o queijo? Por muito tempo embrulhadinho, bonitinho? Daí começa a aparecer aqueles fungos, aquele negócio, carne, tudo quanto é coisa que você deixar muito tempo parado lá na geladeira, se você não comer rápido, se você não fizer alguma coisa, vai apodrecer. Junta sujeira, enferruja. A gente é a mesma coisa. Quero crer em nome de Jesus que você não está enferrujado, você não está sujo, você não está podre. Deus sabe. E glória a Deus que nós não temos essa capacidade de analisarmos se você está sujo, podre ou enferrujado. Porque imagine, Jesus andou com os discípulos durante 3 anos, quando ele via Judas, e ele sabia que todos eles foram testados e provados, e Judas foi reprovado naquele momento, para ser o traidor. Imagine o quanto ele sofria, o quanto Jesus sofria com isso. Então imagine o quanto Jesus sofre com a nossa traição, a nossa trairagem, com o nosso descaso, com o nosso pouco caso, principalmente com isso. Isso lembra a morte e a vida, a carne sofrida, o sangue derramado. Não tem um que fez isso e falou claramente que ele estava fazendo por amor a cada um de nós. A cada um de nós, pecadores. Não é cada um de nós santos, não.
Fazer para santo é mais fácil. Amar quem nos ama é fácil. Difícil é amar quem nos odeia, quem fala mal da gente. E Jesus fez isso por mim e por você, então nós precisamos. Não fique parado. Você precisa fazer a obra de Deus. Dê uma observada aí se você está muito empoeirado, se você está muito enferrujado. Você precisa se mexer mais para a glória de Deus. Você não foi chamado, não foi te revelado o mistério da salvação para você ficar calado, achar que está tudo certo e está tudo bem. Não, não, não. Isso não é para crente, isso é para religioso. Crente salvo em Jesus Cristo, Filho amado de Deus, vive diferente. Nós precisamos viver diferente. A vida cristã precisa de movimento. Nós não fomos chamados para ficar parados. Precisamos viver a vida de Cristo. Precisamos viver a vida de Cristo. A vida cristã deve ser exercitada. A galera da academia aí, olha, o mesmo tempo que você dá para a academia, dê para a Bíblia. Dê para a oração. Ou vamos fazer o seguinte, vamos dividir para não ficar pesado para você. Olha, que chique, hein? Até eu fiquei aqui. Será que é comigo? Eu pensei que a Renata tinha avisado. Vai, porque o tempo está passando. Precisamos viver a vida cristã. A vida cristã deve ser exercitada. Então, assim, você gasta 1 hora na academia, gasta 1 hora de oração, não precisa ser 2, não. Dentro de 1 hora, dos 60 minutos, você tira um tempo para orar, tira um tempo para ler, tira um tempo para ouvir uma palavra, fechou 1 hora, aí você olha para o céu e fala, tá pago. Pô, ele vai curtir pra caramba. Ele vai curtir. Ele vai curtir. Ele está esperando isso de você. Você dá tempo para tanta coisa, você gasta o seu tempo em tanta coisa, e tem dia que você nem lembra que existe um Deus. Que existe um Deus que cuida de você e que cuida de mim. E ele continua cuidando. Gálatas 2:20. Olha a declaração de Paulo, um homem de Deus, igual a nós, tá? Ele não era super crente, não. Ele não recebeu nada mais do que nós recebemos. E ele diz, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O simbolismo da ceia. Jesus se entregou por você. Ele te amou. Olha só, como que pode, gente? Um Deus que disse, a gente crê que é criador dos céus e da terra, das galáxias, de tudo, ele se preocupa com você. Ele se lembrou de você. Ele se lembra de você todos os dias. Ele se lembra de você até quando você não lembra dele. Porque ele permanece fiel mesmo diante da nossa infidelidade. Ele continua acreditando, depositando fé que você vai melhorar, que você vai parar de ser um tribuloso, uma tribulosa, um crentino ou uma crentina, um falso ou um hipócrita, que nós vamos ser o que ele chamou a gente para ser, luz, sal, seta. Nós somos as vozes que clamam que Jesus está vivo, que é salvado. Nós somos os atalaias. Nós somos a solução para as pessoas do mundo. E nós precisamos viver isso. E você precisa, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Você precisa fazer essa declaração de amor a Deus, mas não rezar, não repetir de forma vã, mas de forma sincera. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, essa nova vida que agora vivo no corpo, porque nós estamos nesse corpo, vivo pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O avivamento começa quando entregamos o controle da nossa vida para Jesus. Se você está parado, se você está enferrujado, se você está cheio de poeira, se você está desanimado, dá a entender que você não entregou sua vida para Jesus ainda. E às vezes você tem 10, 20, 30 anos de crente. E você às vezes tem sensação de que está desanimado, está empoeirado, está enferrujado, ou está sujo. Cuidado, muito cuidado.
algumas marcas que estão presentes na vida das pessoas avivadas e de uma igreja que busca a direção do avivamento. Avivamento não é barulho, irmãos. Avivamento não é ficar picanha, costela, não. Avivamento não é barulho, não é dançação. Avivamento é eu sentir toda manhã o amor de Cristo dentro de mim e eu me preocupar. Senhor, coloque pessoas no meu caminho. Coloque a lixa 36 no meu caminho hoje, porque eu vou falar de Jesus para ela. Eu vou falar para o meu patrão, para a minha patroa, para o meu professor, para a minha professora, para o meu inimigo. Eu vou falar do seu amor, eu vou falar. Nós precisamos ter essa marca, não é chegar na igreja e ficar assim, dormindo. Não, nós precisamos ir além. Marcas, algumas marcas. O avivamento traz impacto em nosso ambiente. Passamos a reconhecer com mais rapidez se algo é ou não de Deus. Sabe, você está com muita dúvida, faz tempo que você está parado no mesmo processo. Eu não tenho certeza. Deus não me respondeu. Deus não usou ninguém para falar comigo. Isso quer dizer que você não está vivendo o avivamento. Quem vive o avivamento discerne com mais rapidez as coisas de Deus. Você leva o avivamento onde você vai, porque o avivamento está dentro de mim e de você. Quem é que nos aviva? Quem foi que desceu como um vento veemente impetuoso lá em Atos? Foi o Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O avivamento está dentro de mim e de você. Não dá para a gente ficar naquela... Só Deus sabe como a minha vida está difícil. Gente, qual a vida aqui que está fácil? Qual a vida aqui que está fácil? Nenhuma. Até de quem não tem boleto para pagar está difícil a vida. O avivamento nos faz mudar de atitude com respeito ao pecado. Nós não podemos. O avivado, ele tem essa marca. Não, às vezes Satanás vem com uma palhaçada na nossa frente, a gente dá uma risadinha, Satanás, isso não cola mais, cara, arruma outra coisa, eu estou em outro nível. Aqueles pecadinhos que eu cometia quando eu não tinha Cristo, ou na minha conversão, que eu não tinha conhecimento, se pode, se não pode, se é mandamento, se não é. A gente precisa mudar a nossa atitude. Nós precisamos mudar a nossa... Tem coisa que você acha que não é pecado, tá? Você não lê a Bíblia é pecado. Você não orar é pecado. Como que você pode falar que você é de Deus e não dar atenção para o seu Deus? E olha que não é um deusinho, tá? É um deusão, o nosso Deus. O avivamento nos faz louvar e glorificar a Deus com mais intensidade. Eu sei que o barulho hoje, o barulho atrapalhou um pouquinho na intercessão. Mas eu percebi que poucos de nós que viemos aqui à frente intercedemos, oramos, clamamos pela nossa aflição, pela nossa necessidade. Quem aqui tem um filho que não está na presença do Senhor? Só essa galerinha, se orasse com mais intensidade, ia acontecer um negócio doido aqui. Eu senti Domênico se esforçando na oração e parece que estava meio amarrado o negócio. Você precisa orar por você. A gente te ajuda em oração, a gente intercede por você, mas você precisa orar por você. Quem vai ser o maior beneficiário da sua bênção é você, não sou eu não. Eu estou aqui, eu quero ver você abençoado. Os líderes, os irmãos amados, verdadeiros em Cristo, querem ver isso, você é abençoado. Mas você precisa entrar na brecha, porque você é o principal recebedor da tal bênção. E daí você faz aquela, no momento de intercessão, aquela oraçãozinha de peixe morto, gente. Aquela oraçãozinha de, estou falando com Deusinho, meio devagar, meio xoxo. Gente, a gente tem que se rasgar diante de Deus. O avivamento nos faz louvar e glorificar a Deus com mais intensidade. Nós precisamos. O avivamento molda nosso caráter porque passamos a ser totalmente guiados por Deus. Se você é guiado por Deus, você não é corrupto. Se você é guiado por Deus, quando vir uma coisa errada, você vai saber que é errado, porque você discerniu rápido que é errado e você vai dizer não.
Isso não. Ah, mas isso vai fazer você ficar mal na foto com o seu chefe, com o seu professor, com o seu pastor, com o seu líder. Não, não. Isso aí não tem cara de que é de Deus, não. É não, não e não e acabou. Não é não sim. Nem sim não. É não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Nosso caráter precisa mudar, precisa ser parecido com o caráter de Cristo. Mais uma marca, o avivamento nos leva para uma vida de oração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O homem e a mulher. Quanto tempo você deu essa semana de oração? Falando com o Senhor. Quanto tempo você gastou com Deus em oração essa semana? Dependendo do tempo que você gastou, você não está vivendo avivamento. E quem não vive avivamento, irmãos, está morno. E em Apocalipse diz que o Senhor vai vomitar os mornos. Tenso, né? Você sabe, vomitar os mortos, sabe o que é? É se der alguma zica, se por acaso o inimigo achar pecado suficiente em você e cobrar o salário do pecado, que é a tua morte, e você morrer sem o avivamento de Cristo, morrer morno, você sabe onde você vai acordar? Num lugar bem quente. Segundo o que a gente fala, é mitologia, né? No inferno. Não posso falar graças a Deus, porque o quinto dos infernos ainda não está habitado. Mas você vai para um terceiro inferno, quarto inferno, e de lá você não sai mais. Por isso nós precisamos levar a sério a nossa fé, o nosso ser avivado, ser renovado, nos servir. Quanto mais você serve, mais mostra que você é de Cristo. O avivamento nos leva para uma vida de fé, uma vida de oração, um caráter mudado. O avivamento nos leva a consagrar nosso tempo. O nosso Café com Cristo, ele começa literalmente a cumilância às 9. Então a gente sempre pediu para os irmãos que vêm, olha, venham, é um jejum de quem acorda às 8, que mora aqui perto, né? Dá para acordar às 8h30, dá para acordar, não, às 8h30 não, dá para acordar 7, não, 8h15, 8h30 você está aqui, 9 horas você já está tomando café, uma consagraçãozinha desse tamanhozinho, mas se ela for feita com coração, de verdade, como um verdadeiro avivado, tem valor para Deus. Deus não está preocupado com uma multidão de oração, uma consagração de anos. Eu conheci um pastor que ele jejuava todo dia. Depois de um determinado tempo, o organismo acostuma, não é mais jejum. Jejum é sacrificial. E a gente pede para os irmãos virem no Café com Cristo em jejum para quebrar o jejum aqui nas 9 horas, naquela oraçãozinha final nossa. E tem gente que nem isso faz. Isso mostra que o avivamento está meio lento na sua vida. Nós precisamos nos consagrarmos mais. Gente, vocês não têm ideia. Eu estou desde o dia 17 de fevereiro sem Facebook e Instagram. É ruim pra caramba, meu. Nossa, faz uma falta. Eu não fico vendo a galera fazendo besteira mais na internet. Está me aliviando, de uma certa forma, está me aliviando. Eu não vejo mais nada. E eu queria ver. De vez em quando eu cato o celular. Ô, Renato, eu estou de jejum no meu. O meu app eu desativei, eu deletei. E de vez em quando eu pego o seu celular aí, eu estou no seu, não estou no meu. Deus, eu estou no celular dela, ela não fez consagração comigo, eu que fiz. É difícil. Faça a consagração de alguma coisa, de Coca-Cola, de café, de pão, seja o que for, menos de sexo. Para os casados. Tem que sempre falar direitinho, porque senão vai que os jovens entram nessa vibe aí, vai sair falando por aí que o pastor falou que está liberado. Não está, não. É só para os casados. Esse aí não precisa fazer nada. A última marca de avivamento, e nós vamos entrar em outro assunto, o avivamento nos leva a ter fome da palavra de Deus. É fácil identificar quem tem fome, irmão. Quem está no CT VIP, eu sei que tem fome. Quem não está, não tem. Um servo avivado vive da santidade e da obediência que gera autoridade, poder e unção. Essas marcas vai te gerar autoridade, poder e unção, porque vai ser fácil obedecer o Senhor. Alguns passos simples para buscar o avivamento. Eu tenho 5 minutos para falar 5 passos. Eu tenho 1 minuto para cada um. O avivamento é vida espiritual abundante. Atos 2. Pedro respondeu, vida espiritual abundante. Não é só vida espiritual, não. É vida espiritual abundante. Pedro respondeu, arrependam-se cada um. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados. Olha a bênção, a abundância. Batizados em nome do Senhor Jesus Cristo.
Outra bênção, para perdão dos seus pecados, perdão, e receberão o dom do Espírito Santo, mais um presente. Pois a promessa é para quem? É para vocês, é para mim, é para nós, para os nossos filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Vida abundante é isso, você é batizado, você evita o pecado, você recebe o perdão quando aceita Jesus dos velhos pecados, da velha vida que você tinha, você recebe o dom de Deus, recebe o Espírito Santo na sua vida, você passa a ser uma pessoa capacitada para representar o céu na terra, é vida abundante, isso, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Vida abundante, vida espiritual abundante, é para quem? É para os avivados. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tá, ó, você não recebeu todas as bênçãos aqui na terra não, tá? Não vai ter carro, tem gente que vai morrer e não vai ter carro, tem gente que vai morrer pagando aluguel, não tem jeito. Deus está falando de bênçãos espirituais, de dons, do seu chamado, da sua capacidade de transformar vidas através do poder do Espírito que abunda dentro da tua vida. Então, um passo simples para o avivamento espiritual é esse. Abundância. De Deus, você não recebe mixaria. Deus nunca vai te dar uma porçãozinha. Sempre vai vir uma grande porção para você e para a sua família. Mas você precisa estar avivado. Mais um passo simples para buscar o avivamento. Avivamento é disposição para o ministério. Ministério é servir. Lucas 9. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, não vou mais na igreja porque o pastor é chato. Não vou mais na igreja porque o líder falou que eu errei. Não vou mais na igreja porque sempre aquele irmãozinho, quando olha para mim, ri. Está debochando de mim. Não, meus amados. Nós precisamos servir, independente de quem está à nossa volta. Nós fomos chamados para as boas obras. Nós somos conhecidos pelas obras, não é pela malandragem no falar, 171. Nós somos conhecidos pelas nossas ações. E o Senhor disse que nós fomos chamados, feitos filhos de Deus para as boas ações. E isso vai fazer as pessoas saber que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Então nós precisamos de disposição. Você é apto para fazer o serviço de Deus, mas você precisa estar dentro do esquema do avivamento, tá? Não é um enferrujado, sujo, fedido que vai fazer a obra de Deus, não. Foi ontem que nós passamos aqui, que eu e você estavam lá embaixo, daí eu subi correndo que o Renan entrou um maluco. Foi na sexta. Na sexta-feira entrou um maluco. Ah, mais uma coisa nova. Eu não sei se o Renan mandou para vocês, assim, abre aspas. Funcional VIP está suspenso por falta de pessoas, por falta de irmãos que estejam dispostos a estar aqui. A última vez teve eu, a Renata e a Renata. Ó, eu, a Renata da Alpra e a Renata do João. E a galera, como diria, tá cacau para o negócio. E um trabalho para ajudar a gente a não enferrujar fisicamente. E daí, se algum irmão pedir oração porque está com o corpo doendo, desculpa, eu vou orar. Mas você pode ter certeza que eu vou orar triste pra caramba. Porque é 1 hora de funcional aqui que o Renan dispõe para nós. E os gordinhos e os magrinhos, magrinho que nem eu, cheio de problema de saúde, ou gordinho que nem você, que não tem problema nenhum, só é gordinho, era para estar aqui, dando uma raladinha, dando uma suadinha. Quem já viveu aqui sabe no funcional, né, Renata? Ah, professor, eu não aguento fazer isso, né? Mas estava aqui suando. A gente teve que tirar das atividades da igreja. Porque eu não sei se você acha que é só uma academia, isso é uma igreja, tá? E esse tempo de funcional era um tempo de comunhão nosso. Era um tempo de comunhão nosso. Crentes preguiçosos não são avivados. Deus nos faz termos ousadia e intrepidez para fazermos cada vez mais a obra de Deus. Não é dizimar, não é ofertar, não é só vir na igreja. Você precisa trabalhar para Jesus. Você precisa falar de Jesus na sua casa. Você precisa ser Jesus na sua casa.
Nós precisamos mudar. Somos o povo que somos um povo que se doa, põe a mão no arado e não olha para trás. Você faz parte desse povo? Ou você está meio paradão aí, enferrujado, sujinho, por causa que você olhou para trás e viu que o fulano é chato, que, puxa, eu não vou participar mais daquele negócio porque é muito chato. Eu vou naquela reunião porque o pastor é chato. E ele vai me cobrar porque eu não fui. Não, irmãos, quando a gente cobra você, é porque a gente te ama. E a gente sabe que quanto mais longe você estiver da fonte, mais fácil você está para o inimigo te dominar. E, sinceramente, o inimigo tem uma facilidade em dominar a gente. A gente se revolta com muita facilidade. Sirva mais, sirva com mais amor. Ministério infantil, teve uma debandagem aí, né? Teve uns amados aí que vazaram. Ministério infantil não é fácil, não. Ministério infantil não é fácil, não. Cuidar do teu filho, misericórdia, só o sangue. Porque o teu filho vem aqui e acha que a gente vai educar ele. Seu filho tem que sair da tua casa educado. Aqui ele vem aprender a palavra de Deus. Comunhão com a galerinha. Tem intimidade, para quando ele virar jovem, ele ter facilidade de fazer uma apresentação na escola. Porque ele já está acostumado com a galera. Aqui não tem educador. Aqui tem servos de Jesus Cristo, tá? E outra coisa, na escola também, para mim não deveria ter esse nome educador. Quem educa são os pais. Lá na escola, como diz o outro, você aprende português, matemática, né? Nem filosofia está dando para aprender mais. De tão ruim que está o negócio. Se disponha para servir mais. O avivado tem prazer em servir. E tem avivado que sacrifica em servir. E Deus honra. Olha, eu vou servir lá. Não gosto, mas eu vou. Tem a Luciana, quando a gente foi numa festinha, a Luciana estava animando a galera. Nossa, parecia a Luciana. Parecia o palhaço Alessandra. A palhaça Alessandra. Eu falei, poxa, sua irmã, falei para Renata, sua irmã tem jeito de criança, meu. Ô, louco, você viu aí? Doidona. Criançada tudo correndo atrás dela, tudo doido. Parece que vai até ministrar para as crianças aí no evento que nós vamos ter logo, logo, né? Disse que não tinha jeito pro negócio, assim, tá? Não, pastor, não é muito a minha área, tá? Eu gosto é do meu marido, eu gosto é de ficar maçando barro com ele, eu gosto é de ficar levantando tijolo com ele. Aí vai ministrar para as nossas crianças, né, Patrícia? E começou dizendo que, eu falei, vai lá, irmão, faz um teste. Se não der certo, beleza, não é pecado não, dizer que não é isso que eu quero. Tá lá, meu. Então sirva ao Senhor. Um outro passo simples para a gente viver o avivamento. No avivamento somos canais do poder do Espírito. Foi falado isso essa semana. Acho que foi o pastor Luiz que falou de canal, né? De que nós somos canais. Você é um canal de Deus. Você é um canal do bem ou do mal? Você é o cano que passa a água, é pluvial, né? Ou passa a fossa? É pluvial. É o que passa a água. E o outro cano é o da fossa, não é fossa, né? Agora tem outro nome, né? Esgoto. Eu sou da geração da fossa. Sabe? A geração daquele triângulo no chão. Eu sou dessa geração. Eu cheguei a viver esse tempo. Você é canal de bênção. Atos 1:8. Mas receberão, conhecidos de todos vocês. Olha o que nós recebemos. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Não é sobre A ou B, é sobre vocês, sobre nós. Para quê? Para nós sermos canais, testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Você vai ser testemunha na tua casa, no trabalho, na escola, na igreja, nas festinhas da família, nas festinhas da empresa, na época de carnaval. Você não vai sair saltitando aí, cheio de demônio, não. Carnaval é outra coisa. Então, em nome de Jesus, nós somos canais da bênção de Deus. Esta promessa foi dita por Jesus. Você precisa decidir aceitar ela. O poder, os milagres, os sinais de Jesus são para hoje. E só para quem realmente se entrega para o Espírito Santo e está buscando o avivamento. Você pode até amanhecer chateado, desanimado, mas você vai olhar para o alto e falar, opa, chateado, desanimado, não são características do meu Deus. Não são características de Jesus. Opa, mas são características do cão. Opa, eu não posso dar asa para ele, não. Eu não posso servir ele no dia de hoje. Eu sou testemunha do Senhor.
O avivado é testemunho, é canal de bênção, nunca de morte e de maldição. Olha, o fulano pode chegar em você com uma vida terrível. Você tem que ministrar bênção em vida, esperança para a vida dele. Não tem outro jeito. E por último, mais um passo. O avivamento é despertamento missionário. Alguns irmãos aí são missionários, a gente percebe nas células. Tem alguns irmãos aí que vira e mexe estão trazendo alguém. O Ivan da Mara vira e mexe, se o cara não vem, ele vai lá e janta o cara. Você disse que ia vir, não foi. Que palhaçada é? Tá achando que eu sou moleque? Não, não é assim. As pessoas vão. Você precisa convidar as pessoas. É difícil convidar para vir na igreja? Convida para ir na célula. A célula essa semana foi top, né, Candu? Candu. Faltou a Tati, mas nós vamos dar essa célula um dia num culto de domingo aqui. Para as irmãs que não foram para ouvir. Desperte o seu chamado missionário. Todos nós somos missionários, tá? Você não é especial e foi chamado para ficar quietinho. Nem o mais novo aqui foi chamado para ficar quietinho. 2 Coríntios 2. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E por nosso intermédio, Cristo exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Irmãos, por isso, você fala que é avivado, mas você não conhece a Bíblia, tem alguma coisa errada na sua vida. A fragrância do conhecimento tem que exalar. Quando você fala, as pessoas têm que sentir um aroma agradável. Quando você está, é gostoso ouvir o fulano, é gostoso ouvir a fulana. Quando o fulano fala, não é no sentido de você ter um vocabulário tremendamente rico, não. É falar de Jesus já é enriquecedor. Já tem um aroma maravilhoso, mas você precisa ser avivado. E o avivado não está no pecado. O avivado está vivendo uma vida diferente. Exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Em qualquer lugar você é cheiroso, você cheira a Cristo, as pessoas gostam de você. Se você chega numa rodinha e a galera fala, ixi, corta que chegou o chato. Não, esse não vai ouvir, né? De vez em quando a gente brinca, chegou o assunto. Não, beleza. Mas a gente vê em algumas situações, tá chegando chato. Tá chegando o Forrest Gump, né? O contador de história. Nós não somos esse povo. O missionário, ele é desejado, ele é querido, ele é esperado. Quando ele abre a boca, a gente abre os ouvidos bem atentamente para ouvir o que ele vai falar, guardar, assimilar, se alimentar, se fortalecer, porque ele representa Cristo. Ele representa o Senhor. Missões é propósito de Deus para todos nós. Você está comprometido com missões? Você tem orado e investido em missões? Se você é avivado, sim. É só dizer... Não precisa dizer sim, não. Fica quietinho. Você ora por nossa igreja e para as igrejas perseguidas? Vocês sabem quais são as igrejas mais perseguidas do mundo? Se você é avivado, você deve saber. Pelo menos de ouvir falar. Porque daí se ouvir algum outro crente falando, é legal, é válido. O nosso alvo é uma igreja cheia de vidas transformadas. É o nosso serviço. Avivados conseguem levar a palavra de Deus. São canais, são testemunhas. Nós fazemos a diferença. Não vai nessa vibe de ficar em casa sendo crente. Não fica nessa vibe de que, não, eu ouço a palavra na igreja. Não, você precisa ler. A galera do CTVIP, não basta só vir no CTVIP, você precisa ler a Bíblia em casa. Você precisa se questionar. Nós precisamos. Nossa igreja é assim. Desperte o seu chamado missionário. E todos aqui têm, tá? Porque todos nós temos Deus. E Deus chamou todos aqueles que dizem ser de Deus, que nós precisamos estar em Deus. Você precisa se perguntar, eu quero esse avivamento? Você viu que é trabalhoso, né? Tem marcas, tem dicas aí que são às vezes complicadas, mas realmente você quer avivamento? O Senhor está prontinho para derramar avivamento sobre a sua vida, mas você tem que abrir a sua boca e clamar. Ele sabe o que você precisa porque Ele sonda o seu coração, mas Ele quer que você verbalize, que o inferno ouça, que você está decidido por Cristo Jesus. Em Atos 4:31 diz assim, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos,
Esse todos, irmãos, é todos que ficaram, tá? A galera do CTV sabe que quando Jesus subiu, ele deixou a ordem para ficar em Jerusalém para que fossem revestidos de poder. Tinha mais de 400 pessoas. Mas passou 6 dias, 7 dias e não veio, essa promessa não se cumpriu. 280 foram embora. 280 foram embora. 120 viveram isso. 120. Menos da metade. Então, cuidado. Cuidado. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo. E grandiosa graça estava sobre todos nós. O Espírito Santo já veio sobre nós. Alguns de nós somos avivados e testemunhamos e convidamos e nos perturbamos quando o amigo aceita o convite e não vai. A gente fica nervoso. Ele tem que ir porque a salvação é maravilhosa, porque viver em Cristo é gostoso, porque dormir com Jesus é gostoso, acordar com Jesus é gostoso, viver com Jesus é viver a vida plena, é viver a vida abundante, é viver a vida eterna. Nós precisamos. Vemos que o avivamento ocorre de dentro para fora, sem fachada, sem frescura. Aqui não é uma igreja de um bando de puxa-saco. Não, não. Nós somos todos representantes um dos outros e todos somos representantes de Cristo. Então que você seja avivado de dentro para fora. De dentro para fora, ore, busque conhecer mais a palavra de Deus, busque estar mais em comunhão com os amados irmãos, que se nós estamos em comunhão entre nós, é sinal de que Cristo está no meio de nós. Que o Espírito Santo toque o coração de cada um de maneira especial, de tal forma que essa transformação se reflita nas nossas vidas e nas nossas ações. Não adianta citar a Bíblia para os outros se você é um crentino, se você é medíocre, se você é um religioso, religiosa. Não adianta citar a Bíblia, porque você está criando barreira contra Cristo. O diabo está levantando muralhas e está te usando. Nós precisamos ser um povo mais avivado, um povo mais pertencente, um povo que frequenta mais, um povo que permanece e nunca pode passar pela sua mente desistir. Desistir jamais de Cristo. Permanecer sempre até o fim, em nome de Jesus. Que nossa renovação em Deus contagie os demais, fazendo com que o avivamento seja coletivo. O seu avivamento tem que passar para as pessoas. Quando você levanta a mão na adoração, as pessoas têm, nossa, como é gostoso ver aquela pessoinha adorando. Como é gostoso ver aquele jovem intercedendo, clamando, fechando o olho, orando, fazendo alguma coisa para a glória de Deus. Não é só sentar que nem, como diz o outro lá, uma mosca morta no meio da igreja, não. Aqui não tem mosca morta, porque a mosca ela só assenta em coisa pedida. E aqui nós fomos todos lavados e comprados pelo sangue do nosso Cordeiro de Deus, o nosso Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, mudar. Nós precisamos evoluir. Nós precisamos servir melhor. Nós precisamos ser um povo diferente. Se você é avivado, você vai tomar ceia.